E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo já esteve melhor. A história de hoje é uma loucura. Eu acabei sendo cancelado de tabela por uma treta meio estúpida. Eu ia dizer estúpida, mas quando que um cancelamento não é estúpido, né? Pois bem, tudo começou com o vídeo que o Marcos fez, dando as primeiras impressões dele sobre a nova animação do Homem-Aranha. Não vou comentar muito sobre isso, porque eu já fiz um react do vídeo inteiro dele lá pro canal da Liga Nerdola. Inclusive, não custa lembrar, todo domingo de manhã tem vídeo meu lá no canal da Liga. Então, se você ainda não está inscrito lá, você simplesmente está perdendo um vídeo meu toda semana. E eu te garanto que é um conteúdo muito bom, sério, tem uns vídeos sensacionais, dá uma olhada depois. Pois bem, num desses vídeos, eu também, acabei junto com o Marcos dando ali as minhas primeiras impressões sobre essa animação que tá cheia de polêmicas. E aí, uma das principais polêmicas, especialmente a principal polêmica pro Twitter, foi justamente essa levantada nesse pequeno trecho de 32 segundos que esse perfil da Gwendy Pool selecionou para jogar para sua bolha. E bem, você só coloca o mouse em cima da bio e vê que ela coloca os pronomes, ela dela, lésbica. Acho que já dá pra ter uma boa ideia de que bolha que eu tô falando. Enfim, vamos ver aqui o trecho que ela separou. Pra quem tá vendo esse vídeo e tá discordando de mim, por favor, me diga, o que você viu de positivo? O que você acha que realmente vai ser positivo nessa animação? Vai ser legal? Vai ser maneiro, interessante? Você que passa pano pro race swap do Norman e do Harry, por que é positivo para o personagem do Norman Osborn ser negro? Para o Harry ser negro? O que traz de positivo? O que ajuda na causa negra? O que é bom? Além de só deixar todo mundo puto e segregar todo mundo muito mais, tá ligado? Em vez de dar um destaque legal pro Randy dessa vez, ou pro Rob dessa vez, tá ligado? Que outras animações não deram, que eu acho que seria muito mais interessante. É isso. Então você já pegou a polêmica, né? Transformaram Norman Osborn e Harry Osborn em negros, e aí o Marcos criticou isso, assim como ele criticou mais um monte de coisa, né? Tem realmente muita coisa bem criticável em tudo que a gente já viu sobre esse desenho. Mas essa é uma daquelas lacradas completamente injustificáveis e que eu acho que a gente precisa se posicionar contra cada vez mais. A gente precisa puxar a janela de Overton de volta pro nosso lado. Porque já tem muita gente que tá anestesiada com esse negócio de ficar trocando raça de personagem e já começa a achar, já caiu naquele papinho woke de mas não é importante pro personagem se ele é negro ou se ele é branco, então não tem problema se vão mudar a raça dele. Não tem esse papo. Sempre vai ser importante simplesmente porque você está mudando a identidade visual do personagem. E sim, identidade visual é uma característica importante de qualquer personagem, especialmente dos icônicos. Não tem mais esse papinho de que, mas é pela diversidade. Pela diversidade você simplesmente faz como o Marcos sugeriu nesse corte mesmo. Olha só, mesmo o corte dele tendo sido tirado de contexto, você ainda vê que ele fala a coisa certa, o jeito certo de você trazer representatividade. Você pega personagens negros que já existem e dá mais destaque pra eles. Ou então você, beleza, cria um personagem original, mas original. Não um personagem igual a outro que já existe, com o mesmo nome, com as mesmas habilidades, com o mesmo uniforme, só que agora ele é negro. Personagem original é o Virgil, Super Choque, que por mais elementos inspirados no Peter que ele possa ter, por exemplo, como ser um adolescente, piadista e tal, ele ainda é totalmente original. Essa é a forma certa de você trazer representatividade, e não trocando a raça de personagens já estabelecidos, consolidados. Mas, obviamente, uma galera deu ataque de pelanca no Twitter por causa dessa opinião correta do Marcos. Inclusive, depois, ele fez uma publicação no YouTube, onde, além de compartilhar algumas páginas da HQ para provar o ponto dele, ele disse isso. Tá, não agrega nada o Harry Osborn ser negro, mas no que agrega ele ser branco? Nada, né? Exatamente o argumento idiota que eu acabei de exemplificar antes. Não faz diferença na história se ele é branco, então tudo bem ele ser negro. Que é um argumento quase tão estúpido quanto mas o Norman Osborn não existe. Mas é só desenho, é só HQ. Se não é importante, então por que você quer mudar, ô caramba? Mas a gente sabe que isso não faz sentido, porque eles mudam a raça de figuras que existiram mesmo, como a Cleópatra. Mas o ponto é que o Marcos ainda refutou sobre a questão de ser irrelevante para a história do Harry ele ser branco. Quem diria, né? Na verdade, agrega sim, agrega muito Harry Osborn ser branco. Pois no arco das drogas, um dos pontos abordados foi a luta do Rob contra o preconceito de acharem que só negros usavam drogas naquela época, de que esse era um problema exclusivo dos guetos. E um dos pontos mais maneiros da história foi mostrar que drogas atingem todos, inclusive jovens brancos e ricos, e que drogas, no geral, são uma droga. Vai dizer que isso não era uma bela lição muito boa mesmo pra passar pra um leitor mais jovem. Até escrevendo o lado carioca do Marcos, não consegue deixar os palavrões de fora. Enfim,
Mano, aqui ele simplesmente provou o ponto dele de maneira sublime. E esse arco das drogas do Harry não é só um arco aleatório, tipo, ele pegou um arco totalmente underground que ninguém nunca ouviu falar. Não, esse é um dos arcos mais relevantes do personagem. Inclusive, esse arco, ele foi parcialmente adaptado no desenho espetacular Spider-Man. Traçaram um claro paralelo entre a dependência química do Harry com o soro do duende. Mas é claro, né, por ser um desenho, eles suavizaram muito. Mas perceba, é uma fase muito marcante do Harry Osborn, em que a cor dele é muito importante para o desenvolvimento da história. Então, sim, Harry Osborn tem que ser branco. Literalmente está na droga da narrativa do personagem, de um dos arcos mais relevantes e que mais ajudaram a definir ele. É esse tipo de coisa que eu tô sempre falando quando eu digo que jogam no lixo a história, o arco do personagem, lição de moral, origem, história, porque é literalmente isso mesmo. Seja o Harry Venom, do Homem-Aranha do PS5, né, que destrói tanto o Ed quanto o Harry, ou seja o Harry não branco. E no caso do Harry Diverso, pegam uma crítica social incrível, saudável e benéfica, não só para a história, mas para a sociedade no geral, e na vontade de fazer o lacra-lacra, vão lá e jogam no lixo toda uma mensagem bacana para criar algo mais fraco, menos impactante e, num geral, mais medíocre. É o que tem acontecido com quase tudo do Homem-Aranha hoje em dia, e a gente sabe por quê. Histórias que perdem sua moral, sua lição, seu impacto, não ensinam nada a ninguém, vazio, sem alma, sem carinho. A ideia era lutar contra o racismo? Meus parabéns, acabaram de jogar no lixo uma possibilidade narrativa que fez muito mais contra o racismo por uma geração inteira do que qualquer um deles provavelmente vão fazer nas suas vidas. E digo mais, do que a troca de raça do Harry com certeza vai fazer. Essas mudanças que deixam o público todo pé da vida porque desrespeitam o material original, elas depõem contra. Já estamos nesse ponto. Ninguém aguenta mais essa porcaria. Então isso só atrapalha a luta racial. E agora vejam as ginásticas mentais que serão feitas para justificar o Harry negro. Cadê o povinho do você quer a mesma história sempre agora? Eu nunca vi essa história com essa crítica ser retratada fielmente. Aqui ele vai até falar da referência que eu trouxe antes, do espetacular, né, o desenho de 2008, e destacando, assim como eu, que essa crítica não estava presente. Tudo vai sempre se resumir em mas o problema é só a cor dele, né? Esse tipo de gente que resume tudo à cor são os aliados número 1 do racismo e não se tocam. Aqui o Marcos foi cirúrgico e tocou na ferida. Dito tudo isso sobre o quadrinho, Robbie Robertson é chat demais. PQP, como eu amo esse cara. Ele é mesmo. O Robbie é um personagem maravilhoso. O Robbie tem um filho militantezinho de esquerda e volta e meia ele aparece jogando umas verdades na cara do filho e mostrando pra ele como a militância deixa ele cego sobre alguns pontos. O Robbie é um personagem fantástico. Ele quase sempre era mostrado como uma das pessoas mais sensatas do Clarim. Não posso dizer sempre, né? Porque até como teve aquela história que a gente analisou aqui, né, sobre as armas, o Robbie estava errado naquele ponto e foi refutado. Mas na maior parte das vezes, ele tinha bons pontos pra defender. E aí aqui ele fala qual foi a HQ que isso aconteceu, né? Amazing Spider-Man, da edição 96 até a 98. E eu já vou refutar mais um ponto aqui, porque algumas pessoas podem chegar e falar mas é só não adaptar essa história que aí não faz diferença se o Harry é branco ou não. E vai ser incrível ver um desses bobinhos do Twitter utilizando esse argumento, porque basicamente é um argumento que refuta o que eles costumam utilizar como argumento para falar que o Super Choque, por exemplo, não pode ser branco. Não, porque é importante para a história do Virgil que ele seja negro, porque tem aquele episódio lá que ele sofre racismo. Mas é só não adaptar esse episódio, então tá tudo certo, né? Agora ele pode ser branco. Não é nem como se fosse uma coisa muito recorrente nas histórias do Super Choque, né? Tem um episódio em que é claramente focado sobre isso, sobre ele ser vítima de racismo, e aí tem um outro que ele vai pra África, que também tem umas mensagens assim, mas tá aí, é só não adaptar esses episódios, pega todos os outros em que a cor do Virgil não faz diferença e pronto, ele pode ser branco. Tá vendo como o argumento dessa galera simplesmente não para em pé? Pois bem, mas aonde eu entro nessa história? Bom, em primeiro lugar, uma das coisas que utilizaram para cancelar o Marcos fui eu. Sim, acreditem se quiser, uma galera canalha nesse nível usou a amizade do Marcos comigo pra justificar que ele deveria ser cancelado. Porque se obviamente eu sou uma pessoa terrível, que discorda da lacração e enfim, né, já sou odiado por essa bolha e ele é meu amigo, então ele também deve ser cancelado por tabela. Ele tá concordando também com um ponto anti-woke aqui, né, sobre não gostar da troca de etnia do Norman e do seu filho. Olha, já nesse primeiro momento do cancelamento apareceram essas pessoas, né, tô vendo muita gente surpresa com isso, não deveriam. Esse cara é fechadão com o Wagner do Tragicômico. Ou seja, só pode ser uma pessoa péssima. É claro que usaram isso pra insinuar que o Marcos... qual que será que é o problema dele com negros, né?
Parece que ele tem problema com negros, é isso que eu tô entendendo desse... Vocês sabem as insinuações canalhas, criminosas que essa galera costuma fazer no Twitter. Depois o Marcos acabou até se acertando com a pessoa que fez esse cancelamento inicial, que tava lá se orgulhando pra caramba de ter conseguido cancelar ele, tá? Fez publicações falando, não acredito que eu fiz os maiores perfis de Homem-Aranha criticarem o Marcos, nossa, tô felizona. Mas aí eles se encontraram em live, foram lá, se acertaram, beleza, então eu nem vou focar na parte do cancelamento do Marcos em si. Porque a partir disso aí, pararam de pegar um pouco no pé dele, tiveram outras publicações que começaram nesse tweet com um cara defendendo ele até, ó, o Marcos odeia o Miles. Aí o Marcos aqui com o bonequinho do Miles. Não sei se esse é um argumento tão bom, porque eu poderia pegar aqui uma HQ do Miles e mostrar ela e isso não significa que eu gosto do personagem. Mas tudo bem, né? Pra comprar um bonequinho que estão dizendo que isso aqui custou uns R$200, aí realmente alguma simpatia você deve ter. E vamos lá, né? Pra surpresa de alguns, eu mesmo, num passado distante, já tive bem menos problemas com o Miles. Eu não sei se eu posso dizer que eu gostava dele, porque eu já falei algumas vezes, eu não gosto das variantes do Peter. Eu posso achar interessante em uma ou outra história, mas não tem nenhuma que eu sou fanzaço daquela variante. Do Ben Reilly, do Aranha Superior, do Aranha Noir, do Aranha 2099, que seja, enfim. Não, pontualmente posso achar interessante. O primeiro filme do Aranha Verso eu curti. Só que eu sempre entendi a função do Miles dentro da Marvel, porque eu acompanhava isso de perto desde que ele foi criado. Então eu já sabia de toda essa motivação política, porém isso era tão embrionário na época que me incomodava bem menos. A questão é que de lá pra cá, o Miles vem sendo usado pra destruir o Peter. E eu sei que isso é uma coisa que os lacrolas sempre tentam fingir que é mentira, mas vocês que acompanham aqui já estão cansados de ver isso acontecendo na prática, eu sei. Então mesmo quem já teve uma simpatia pelo personagem, quem gostava dele, do tanto que ele vem sendo forçado, especialmente acima do Peter, tá fazendo muita gente mudar de opinião sobre ele e realmente passar a desgostar do Miles. E é o meu caso. Hoje é um personagem que eu simplesmente não suporto. Se ele fosse só uma variante alternativa, com um nome próprio, vivendo lá no seu universo como as outras variantes do Peter, sem ficar sendo utilizado pra agendinha política de esquerda o tempo inteiro, ele não me incomodaria tanto. Seria só mais uma das variantes que eventualmente pode aparecer, pode até render uma história divertidinha e não muito mais do que isso. Só que o protagonismo forçado do Miles acima do Peter me incomoda profundamente e deveria incomodar qualquer fã real, qualquer fã de verdade de Peter Parker, o verdadeiro Homem-Aranha. Beleza, mas o que tem essa publicação? Pois bem, foi aqui que começou o meu cancelamento em cima dessa treta. Porque o tal do Batata Legal decidiu dar um RT dizendo ele continua sendo amigo do Traje Cômico. Então, eles queriam continuar cancelando o Marcos por ser meu amigo, né? Isso é motivo suficiente para cancelar alguém no Twitter. E a partir daí, foi só chorume. Teve uma pessoa que tentou argumentar falando, pô, mas o Cauê Moura era amigo do PC Siqueira e nem por isso vocês deixaram de acompanhar o Cauê Moura. E aí, esse perfil aqui, que meu amigo, que perfil patético, decidiu dizer: Cauê continuou sendo amigo do PC depois de toda a treta envolvendo PED? Se sim, então isso é pra ser falado sim. Deu pra entender mais ou menos o contexto, né? O cara que apagou a publicação porque tava engajando muito mais do que ele queria numa treta que ele não queria participar. E aí, um outro Marcos respondeu dizendo: você tá comparando um cara que foi comprovado ser PED com o Wagner, que só tem opiniões políticas diferentes da sua? E só pra vocês terem uma noção de proporção, esse aqui, que foi, acredito, o principal tweet do cancelamento do Marcos lá no Twitter, pegou 164 RTs. Já esse tweet aqui, respondendo o que a gente acabou de ver que o Marcos disse, em que a resposta foi: ele só tem opiniões políticas diferentes da sua, as opiniões políticas diferentes do Wagner. E pegou algumas thumbnails minhas totalmente fora de contexto, assim, claramente querendo insinuar uma coisa que não é de fato o que aconteceu nos vídeos. E essa publicação pegou simplesmente 886 RTs no momento que eu tô gravando. Centenas de milhares de visualizações. Aí, meus amigos, o negócio ficou maluco mesmo. E é aqui que eu começo as minhas defesas. Vamos voltar para as respostas a esse tweet aqui, porque um monte de gente falou umas asneiras desse nível, ó. Opiniões políticas diferentes. Aí tu vai ver e é bigodismo. E o Marcos falou: calma lá também. Sim, com certeza as minhas opiniões são iguaizinhas às do Austríaco do Bigodinho. Já vamos ver melhor isso aí, tá? Esse aqui é um outro otário que, meu amigo, como fala bosta esse cara. Volta e meia ele aparece falando umas merda que não dá pra acreditar na minha notificação lá. Uma opinião política do Wagner que fortalece até mesmo pessoas bigodistas. Repito. Já vamos dar uma olhada melhor nisso. Eu não tô dizendo que o Wagner é obviamente, mas ele tem opiniões que, apesar de burras, pessoas extremistas concordam e utilizam isso como verdades. Ele foi tentar falar isso diretamente pra mim e, bom, já vamos ver o resultado.
Eu fiz essa publicação respondendo as thumbnails que eles selecionaram. Caso vocês não tenham entendido, a primeira thumbnail é desse vídeo aqui. Eu até separei um trecho aqui, ó, mas o vídeo se chama Racismo contra brancos já é maior do que contra pretos, segundo o estudo. E o que tem nesse vídeo? Basicamente, a minha reação a uma matéria do Eli Vieira para a Gazeta do Povo, que traz um estudo realizado em universidades americanas, onde o pesquisador entrevistou mais de 400 alunos universitários e simplesmente entregava para esses alunos algumas frases do austríaco do bigodinho, da Alemanha Nacional Socialista durante a Segunda Guerra Mundial. Só que ele pegava essa frase e trocava judeus por brancos. E via se esses estudantes universitários concordavam ou não com as frases. E para surpresa apenas daqueles que são analfabetos políticos em 2024, mais da metade desses estudantes progressistas concordavam com frases do austríaco do bigodinho se ao invés de falar de judeus, essas frases estivessem falando de brancos. E mais do que isso, eles chegaram a concordar com falas de um tal de Douglas, que é um racista dos anos 1800 e Guaraná com rolha. Frases ultra extremistas. E aqui eu até deixei separado uma. Olha só, uma das frases com as quais esses estudantes progressistas concordaram nessa pesquisa. Brancos são uma raça inferior que em todas as eras e em toda parte do globo mostrou-se incapaz de autogoverno. Vocês conseguem imaginar um cenário desses? Basicamente, esse é o conteúdo do vídeo. Eu não tenho como evitar o nome dele agora. Um estudo em que progressistas concordam com Hitler e com um racista dos anos 1800, contanto que o alvo da discriminação e do preconceito das frases sejam os brancos. E aí, então, vamos por partes. Vamos pegar primeiro essa discussão aqui. O argumento desse infeliz era justamente que, oh meu Deus, existem seguidores de Hitler que estão concordando com você, Wagner. E aí? Ele tá comentando isso numa publicação com a thumbnail onde eu mostro um estudo em que pessoas que concordam com a ideologia dele concordam com Hitler. Isso preocupa ele? Não, isso aí tá de boa. Engraçado, eu teria culpa de alguma pessoa muito imbecil concordar com alguma ideia que eu tenho, mas as pessoas do espectro dele não têm culpa de concordarem com Hitler, diretamente com Hitler. Ele falou, ó, como você se sente sabendo que existem supremacistas que compactuam com a sua opinião sobre racismo contra brancos? E eu respondi devolvendo exatamente a mesma pergunta. Como se sente sabendo que existem supremacistas que compactuam com a sua opinião sobre racismo contra brancos? Sim, porque tá cheio de supremacista do movimento negro que concorda com literais falas de Hitler e que repete exatamente esse teu discursinho imbecil. Se na tua visão essa pergunta é um ponto excelente pelo qual alguém deveria rever os seus conceitos, comece revendo os teus. Pra mim, esse é um ponto besta infantiloide, como quase todos os pontos levantados pelos identitários. Pois ainda que um nazista concorde comigo sobre a água ser molhada, isso não torna o fato mais ou menos verdadeiro. Nenhuma pessoa que não seja completamente estúpida irá nortear as suas opiniões com base em grupos quase irrelevantes e inexpressivos que porventura possam compartilhar algumas ideias. Dito tudo isso, o maior movimento a pregar segregação racial hoje, deixando Hitler orgulhoso, é justamente o movimento negro identitário. Ele ignorou todo o meu texto para focar só nessa última parte. E ele nem respondeu. Ele só falou, ai, gente... Mas alguém foi lá e respondeu por ele, ó, o cara vive numa realidade paralela. E aí o cara soltou essa pérola. Mano, existem drogas de bigodistas, supremacistas, membros da KKK, até mesmo no Twitter, gente contra pretos, mas o problema é meia dúzia de cara. Realmente Hitler adoraria ver os pretos supremacistas. É muita dissonância cognitiva, né? Porque, evidentemente, eu estou falando que o Hitler concordaria com a segregação racial defendida por esse movimento negro. Os dois iriam defender a mesma coisa. Brancos e negros não devem se misturar, fica cada um no seu canto. Só que mais absurdo ainda é ele realmente achar que esses grupos são maiores que o movimento negro em 2024. Eu respondi exatamente isso. Se você acha que a KKK e que o neonazismo chega perto do tamanho da influência do movimento negro em 2024, você tá muito perdido. Me mostra só uma manifestação da KKK ou de neonazistas que tenha 1% do tamanho das manifestações médias do BLM em 2024. Me mostra quantos grupos de mídia relevantes dão espaço para representantes da KKK e do neonazismo para defender as suas agendas, como fazem com o BLM. E se você nega que existe uma fatia considerável do movimento negro que é contra a miscigenação, você então tá mais perdido ainda. Vocês realmente pararam no século XIX. Por isso que uns idiotas como esse estão concordando com um cara lá de 1800. Mas enfim, foram realmente muitos comentários idiotas. Tem esse cara que usa uma bandeirinha da Palestina e um comunista no nome, que falou, os caras acham que tem racismo contra branco, kkkk. E aí eu respondi ele, irmão, você acha que comunismo funciona? E ele respondeu, Wagner, você é branco, cala a boca. Nisso aqui você fica caladinho. Perceba, ele tentou me refutar sobre existir racismo contra brancos, falando que eu devo calar minha boca por ser branco. É claro, eu sei que no cérebro atrofiado dessas pessoas, você achar que uma raça não tem direito a comentar determinados assuntos em sociedade não é racismo.
Mas eu enfatizo, isso só faz sentido na cabeça de quem já teve o cérebro completamente atrofiado. Até porque se é pra falar sobre lugar de fala, poxa, eu não posso comentar sobre racismo porque eu sou branco. Pô, cara, e você por um acaso tá passando fome pra ter lugar de fala pra comentar sobre comunismo? Se você tá, aí me desculpa. Mas eu posso ir pra outro ponto. Você por um acaso tá executando LGBTs pra ter lugar de fala pra falar sobre a Palestina? Mano, essa turma é um poço sem fundo de contradições. Cada ponto da ideologia que eles defendem contradiz o outro. Mas vocês vão reparar que nesse cancelamento, como sempre, não tem nenhum argumento. É só deboche e pessoas admitindo que não assistiram um vídeo, que não sabem absolutamente nada sobre o que eu disse. Inclusive, eu fui dar uma olhada nos comentários daquele vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês, dessa thumbnail. E, cara, a única coisa que esses idiotas conseguem falar é... tadinho dos brancos, como eles sofrem. Ai, ele acredita em racismo reverso. KKK. É só isso. Só isso. O máximo do desenvolvimento vai ser... ai, racismo é estrutural. É só. Não tem nenhum pinguinho a mais de profundidade do que essa imbecilidade que eles só saem repetindo como se fizesse algum sentido. É muito patético. Eu não sei como é que tem gente que consegue olhar pros lados, perceber que tá numa bolha que não tem argumento nenhum sobre nada e ainda assim achar que tem algum pingo de razão nessas discussões. Olha o nível dos argumentos dessa bolha. Esse cara não é o que fez um vídeo falando de The Boys como The Boycetas, alegando que colocaram lacração? De repente, não existe mais lacração em The Boys. Até pouco tempo atrás, a piada é... ai, só agora eles perceberam que tem lacração em The Boys. Agora já não tem mais de novo. Mais uma vez, olha a dissonância cognitiva da turminha. Aí alguém perguntou, você chegou a assistir os vídeos ou só tá usando a thumb? Eu duvido que tenha visto 1 minuto sequer. E a resposta, ai, eu duvido que você chegue aos 50 sem estar mais calvo que um melão. Não assistiu, é óbvio que não assistiu. Aí teve um cara que falou que sobre a parte do racismo contra brancos eles não sabem, mas que tirando isso é só mitada. Tá concordando comigo. E olha as respostas que ele recebe. Cria vergonha na sua cara. Meu amigo, tem inveja da sua burrice. Aqui é mitada, ó, pega no meu saco. Pra um imbecil, qualquer lixo enfeitado é genialidade. Adivinha o time, tinha que ser nazimeiras. Tenho dó das mulheres que convivem com você. Resumindo, não sei de nada, mas acredito em tudo. Entrosa não seu pede. Pronto, foram essas as respostas que ele recebeu. Não teve um argumento, nenhuma tentativa. São só pessoas chamando ele de burro. É sempre isso, é só isso. Isso aqui é o máximo, é o ápice argumentativo da Lacrolândia. E aí, a gente começa a entrar em assuntos sobre as outras thumbs, né? Porque além dessa que falava sobre o estudo que eu acabei de mostrar, né? Mais da metade dos universitários progressistas americanos concordando com frases do Hitler se substituir judeus por brancos, também tinham 2 thumbs sobre o caso da Maria da Penha. E basicamente são vídeos em que eu mostro o outro lado da história. O primeiro, eu mostro entrevistas da própria Maria da Penha admitindo que ela nunca tinha sofrido nenhum tipo de violência física do seu marido, que a violência que ela sofria era mais psicológica, e que aí num dia, de repente, ele decidiu dar um tiro nela e ela mal tem uma explicação pra isso. E aí eu mostro os relatos do cara e algumas coisas que, no mínimo, levantam suspeitas sobre a história da Maria da Penha. E aí o documentário da Brasil Paralelo tem ainda mais detalhes sobre tudo isso. Mas você vai ver que as pessoas que pegam essa thumb pra compartilhar não assistiram vídeos, não fazem a menor ideia do que é dito neles. Como sempre, sim, é exatamente esse o padrão dos cancelamentos do Twitter. Aqui, alguém falou, mas a Lei Maria da Penha foi baseada em uma falsa acusação. E a resposta do imbecil que pegou as minhas thumbs pra compartilhar foi, sim, meu amigo, ela se aleijou só pra fazer uma acusação. Eu simplesmente não falo isso no vídeo. Esse simplesmente nunca, jamais, em nenhum momento da história da internet foi o argumento utilizado, que eu tenha visto. O que é dito no meu vídeo é que ela ficou aleijada num assalto, não que ela própria fez isso com ela mesma. A versão dela é que foi o marido que atirou nela. A versão dele é que foi um assalto, onde ele também levou um tiro. E aí você vê, o argumento idiota dessa pessoa que compartilhou a thumb sem saber da história é acreditar 100% na história dela, porque, poxa, ela tomou um tiro. Só que o cara também tomou um tiro. O mesmo argumento serve pra ele. Sim, ele deu um tiro no próprio ombro pra tentar matar a esposa por motivo nenhum e ainda errou, com ela deitada e dormindo. Se você acha difícil de acreditar nesse argumento imbecil que ninguém utilizou, por que você acha tão fácil acreditar na história dela? Que acredita justamente numa desculpa como essa, do cara ter atirado no próprio ombro. E detalhe, atirado no próprio ombro direito, sendo ele destro, com uma espingarda, algo praticamente impossível de você fazer sozinho. Aí alguém perguntou, você viu o vídeo do Wagner? Claro que não, tá na cara que não. Assiste o vídeo lá e para de ser burra, depois você conta pra gente. Alguns tentaram entrar na discussão, simplesmente falando, pô, a polícia investigou e decidiu que ele era culpado, é isso aí. Claramente sem saber quais são os argumentos do outro lado, e na verdade eles próprios falam, mas que outro lado? O cara é culpado e deu, eles não querem ouvir, eles só querem acreditar naquela história.
história cegamente. E aí um outro cara falou, eu queria entender isso da Maria da Penha, tipo, se ela realmente é vilã, qual o problema de uma lei contra a violência feminina? Se ele queria entender, por que ele simplesmente não assiste o vídeo? Porque em nenhum momento eu questiono a lei. Se eu fosse questionar a lei, eu diria que simplesmente deveria existir uma lei contra a violência doméstica em geral, sem favorecer um lado ou outro, punindo com rigorosa igualdade quando o agressor é homem e quando o agressor é mulher. A minha principal crítica à lei é o fato dela ser uma lei sexista. Mas é óbvio que eu sou a favor da existência de uma lei contra a violência doméstica. É óbvio que isso tem que ser crime. Uma coisa não anula a outra. Tanto que eu nunca fui nesse ponto em nenhum dos 2 vídeos que eu fiz. Aí alguém falou pra ele, assiste o vídeo que o cara faz o ponto dele. E aí o maluco continuou, mas descredibiliza o meu ponto? Meu Deus, é só assistir a droga do vídeo. Mostra que o vídeo não foca no seu ponto. E aí a tia Larica falou, eu vi o vídeo. E é só baseado no que o ex, o marido que é julgado e preso, porque tinha provas contra ele, falando que tudo foi armado sem conseguir provar um argumento do que eles estão dizendo porque nada faz sentido. Primeiro, é mentira. Tem sim o lado da Maria da Penha. Inclusive, é o primeiro ponto que me fez questionar a história. Porque no próprio relato dela, ela fala que nunca tinha sofrido nenhum tipo de violência física. E no vídeo react ao documentário do Brasil Paralelo, também tem os pontos da Maria da Penha. Mas é óbvio, tem mais foco na versão do marido simplesmente porque essa é a versão que foi escondida pela mídia por décadas. E sim, tem uma infinidade de provas que fortalecem muito o ponto do ex-marido. É óbvio que ninguém bate o martelo de nada porque ninguém aqui é juiz, né? Mas a história é estranha, é cheia de coisas estranhas. E é simplesmente isso que eu apresento nos 2 vídeos. E o cara falou, a prova dele era balística, as delas são depoimentos. O vídeo do Wagner foi um react documentário sobre a versão de história do cara. É um bom react, mas ainda assim não passa de um react. Procure o vídeo original que tem um documentário na íntegra. Aí eles continuam discutindo mais um pouco, mas eu queria destacar esse comentário aqui. Porque essa pessoa entrou na discussão pra falar uma outra asneira que é inacreditável. Ele respondeu, esse cara que tava defendendo o meu vídeo, porque várias vezes ele falou, mano, eu tô dizendo pra você assistir o vídeo e tirar suas próprias conclusões. Várias vezes bateu nessa tecla, porque claramente a pessoa tava apontando coisas que o próprio vídeo já refuta. E aí o idiota chega e fala, tá aí o resultado da Brasil paralelização do brasileiro médio. Vê o vídeo que eu tô citando, porque sem eles pra trás, eu realmente não sei defender o meu ponto. Não, ô seu imbecil. O ponto aqui é que você tá querendo discutir sobre algo que você não viu. No caso, você e a outra pessoa ali, né, a tia Larica. É tipo assim, tá rolando uma discussão sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Aí chega lá um idiota e fala, mas 42 é só um número. Como assim? Não é verdade pra vida, universo e tudo mais. E aí a pessoa vai lá embaixo e responde, pô, mas você leu o livro? Você entendeu por que tem isso no livro? E aí a pessoa fala, não, eu não li o livro, mas isso não faz sentido. Não tem como ser 42 a resposta. E aí o cara vai lá e responde de novo, pô, mas você tem que ler o livro, porque aí você vai entender, né, por que tá escrito isso lá. E aí chega o idiota falando, olha só, a Brasil paralelização do brasileiro médio. O cara manda a pessoa ler o livro pra entender sobre o que o livro fala, porque não tem capacidade de explicar o que o livro fala por conta própria. Cara, um vídeo tem 32 minutos e o outro tem 1 hora e 38 minutos. E esse idiota acha que o Horvath tem que ficar explicando tudo que eu falo no vídeo, tem que ficar trazendo todos os pontos do vídeo pra discussão, porque a tia Larica é preguiçosa demais pra ir assistir o vídeo que ela tá tentando refutar sem ver. E o outro acha que quem tá certo nessa história é a tia Larica. Não, tá certíssima. Tem que tentar refutar um vídeo que você não assistiu. Assim como estaria muito certo em tentar entrar numa discussão sobre um livro que você não leu para refutar as pessoas que leram um livro e sabem do que estão falando. Qual a profundidade da burrice do ser humano para achar que quem tá certo na discussão é quem tá tentando discutir sobre um vídeo que não assistiu? E perceba que teve 78 likes num comentário imbecil desses. Olha só a burrice da galera dessa bolha, gente. Acham que a mina discutindo sobre o vídeo que ela não assistiu tá certa e o cara tem a obrigação de fazer uma síntese de tudo que foi dito no vídeo pra preguiçosa que não tem a capacidade de ir lá assistir e aí sim, entendendo os pontos, tentar refutar algo que foi de fato dito. E não ficar viajando e chutando e tentando adivinhar o que talvez tenha sido dito no vídeo. É um cancelador mais burro que o outro, meu Deus do céu. E aí esse outro idiota falando, o ponto é exatamente esse, a pessoa da extrema-direita tentando descredibilizar a vítima pra implodir a lei. Nunca foi minimamente sugerido isso. Acho que no máximo defender que, mude o nome da lei, porque colocar o nome de uma senhora que está envolvida numa história tão estranha e controversa não pega bem. Mas não tem por que implodir a lei. Não é como se algum ser humano fosse a favor de que espancar mulheres não seja mais crime. Como eu disse, no máximo defender que o crime tem o mesmo peso, tanto quando a vítima é mulher, quanto quando a vítima é homem, e tanto quando o agressor é mulher, quanto quando o agressor é homem. Só isso. Mas não, é mais fácil fazer uma teoria da conspiração mirabolante do que aceitar que essa história tem muitas coisas mal contadas. E aí, a Lulu fez a pergunta de $1 milhão.
Quem tem problema com a lei contra a violência doméstica? Não sei, estamos tentando descobrir ainda. E alguém foi fazer uma explicação. O fato de existirem inconsistências na narrativa aceita e difundida sobre o caso não faz com que casos reais deixem de ser importantes. Assiste o vídeo, bicho. Mais um batendo nesse ponto, né? Mano, vocês estão tentando discutir sobre um vídeo que vocês não assistiram, isso não faz sentido. E aí, o autor do post continuou falando bobagem. Mas esperar o quê? De alguém que tem a bandeira LGBT e a bandeira da Palestina no mesmo nick. Faz o seguinte, ô Chaves Abu Dhabi, vai pra Palestina segurando essa bandeira LGBT pra ver o que acontece. Tenta misturar essas duas coisas na prática pra você ver só que legal. Mas falou, não existem inconsistências. O que existem são desinformações espalhadas pelo Wagner e pessoas como você. A questão é, como que ela pode saber que são desinformações se ela não assistiu o vídeo? Ó, o vídeo é reagindo ao documentário cheio de mentiras e desinformações feito pela merda do Brasil Paralelo, que visa espalhar mentiras contra uma mulher que já sofreu muito. Ela já admitiu em outras publicações que ela não viu nem o meu vídeo, nem o documentário. E tem um vídeo que não é sobre o documentário, mas ela não sabe, porque ela não assistiu. Provavelmente desse comentário, ela falou que é um react do vídeo do Brasil Paralelo porque ela viu alguém comentando isso em alguma parte da discussão. Lembrando que essa mesma pessoa aqui, que simplesmente não me conhece, não faz a menor ideia de quem eu sou, tava justificando cancelar o Marcos por ser meu amigo porque eu sou uma pessoa ruim. Decidiu que eu sou uma pessoa ruim, então eu só posso ser. Mas alguém fez uma boa pergunta, ó. Quando fizeram os bagulho lá dos tweets antigos do Santinelli, vocês relativizaram e disseram que era meme. Se vocês não viram os vídeos, então não opinem. E aí a resposta foi, Santinelli é um cuzão, mas as pessoas podem mudar e se arrepender. É, só que ele não se arrependeu. Ele não pediu desculpas por aqueles tweets onde ele fazia bullying com um colega judeu usando símbolos nazistas. Ele só inventou uma desculpinha. Não, porque judeu era o sobrenome. Sendo que no próprio tweet que ele usa pra tentar meter essa conversa, ele fala, nossa, e o sobrenome do cara judeu era judeu, mas tem os trouxas que acreditam, né? Pois bem, isso aí era um bagulho de quando ele era adolescente. Não era não, ele já tinha 20 e tantos anos na cara quando ele foi compartilhar aquelas histórias cheio de orgulho, achando legalzão o que ele tinha feito com o colega dele na escola. Mas isso não deveria ser parâmetro pra julgar ele. Claro, o fato do cara ter feito bullying com um judeu usando símbolos nazistas e ainda ter se orgulhado disso vários anos depois e até hoje ter só tentado desconversar que ele fez isso e que se orgulhava de ter feito isso, não é motivo pra julgar ele. Agora, falar que branco também sofre racismo e usar um estudo pra provar o seu ponto, isso com certeza é motivo pra julgar o caráter de alguém. Eu é que tenho alguma ligação com bigodistas por ser contra todos os tipos de racismo. Contra negros, mas também contra judeus, contra brancos. Agora, o maluco que desenhava suástica na mesa do colega judeu, esse aí vai usar isso pra julgar o caráter dele? Até porque ele mudou de atitude em relação a isso. Isso não é relativizar, é senso. Mudou de atitude aonde? Ele próprio relativizou o que ele fez. Ele falava de tudo isso cheio de orgulho. Ele tem um stand-up que nem é tão antigo assim no canal dele, zoando o colega dele que tem síndrome de Down. Tudo isso é infinitamente mais escroto que qualquer coisa que eu tenha feito na internet, porque eu basicamente só dou as minhas opiniões. Mas eu devo concordar, é bem diferente do Wagner, realmente. É bem diferente as coisas que eu faço na internet e as coisas que o Santinelli faz e você passa pano. Enfim, essa publicação repercutiu pra caramba. Foram literalmente centenas de comentários, todos eles imbecis, idiotas ao extremo, do nível de tudo isso que vocês viram aqui. Eu até selecionei os que tinham um pouquinho de conteúdo pra poder extrair alguma coisinha ali, né? Pra que eu pudesse responder. Porque 90% dos comentários são sempre as mesmas coisas. Nossa, como ele é burro. Nossa, ele não gosta de pretos. Nossa, ele é racista. Nossa, ele é nazista. Nossa, ele é um monstro. Ele é uma pessoa terrível. Meu Deus, alguém tira esse cara da internet. Alguém mata esse cara. Alguém dá porrada nesse cara. Se eu pudesse, quebrava esse cara. Mandava ele pro hospital. Mano, é isso. Ofensa, deboche, risadinha, ameaça, burrice, contradição, ignorância, hipocrisia pra caramba, extremismo e nenhuma refutação. Ah, só mais uma coisinha. Sobre esse idiota aqui que a gente viu alguns tweets dele hoje. Lembra do primeiro cara que meio que começou o meu cancelamento com ele continua sendo amigo do Tragicômico? Pois bem, esse tweet nem repercutiu tanto. Fiquei até com pena desse cara, porque essa publicação pegou 26 RTs e ele falou, nossa, se eu ganhasse R$1 toda vez que eu rito num quote sobre o Marcos, eu teria R$2. Ou seja, ele acha que ele ritou 2 vezes falando sobre o Marcos. Ele ritou pegando 26 RTs. Deu uma peninha. Mas enfim, esse imbecil que odeia o Marcos por absolutamente motivo nenhum e que me odeia por motivos ainda piores, aparentemente, ele respondeu um cara que perguntou, tá, e daí que ele é amigo do Marcos? Compartilhando isso aqui. Olha o que ele compartilhou. Foi justamente um tweet daquele jumento que só falou bobagem, que vocês viram aí no vídeo de hoje, em que ele deu esse chilique, que eu não tinha trazido aqui até então pra vocês, porque não valia a pena fazer um vídeo só sobre isso, mas
agora cabe. Vocês lembram que eu mostrei a lacrolada em pânico com Deadpool e Wolverine? E mostrei essa mensagem de WhatsApp aí que eles acabaram compartilhando nas suas redes? Onde um cara fala, meu Deus, o Wagner fez o roteiro de Deadpool e Wolverine, PQP, intancável, meu Deus. A Marvel contratou Linhagem Geek pro roteiro, meu Deus, começou. Fizeram o Deadpool falar Lacrolândia. Aí eu tuitei falando, os lacrolos tão pé da vida com o filme do Deadpool, é sucesso garantido. Pois bem, essa conversa é desse animal. E aí ele falou, boa Wagner, pegou um print meu com piada com uns tal de Sora, falando de uma cena de Deadpool e Wolverine e utilizou como pessoas ofendidas com o filme, sendo que zoamos isso, até soltei uma leve risada. Sabia que você é desonesto, mas não nesse nível. Cara, vocês escolheram compartilhar o print dessa pérola no Twitter e eu não posso dar risada de vocês passando vergonha? Vocês estão lá falando, ai, o Wagner que fez o roteiro, PQP, intancável, PQP. Ai, contrataram a Linhagem Geek, começou, fizeram Deadpool falar Lacrolândia, eu não acredito. E você quer me convencer que vocês não estavam boladinhos nesse print? Pelo amor de Deus, cara. Eu sou desonesto aqui? Eu deveria pegar esse print e não dar risada de vocês tendo ataque de pelanca porque o Deadpool zoou a Lacrolândia? E aí eles mostraram que isso foi parar em alguns vídeos, né? O Macho Geek fez vídeo sobre isso. E na época, esse cara simplesmente ficou em pânico porque viu que ele estava sendo utilizado justamente pra zoar a turminha dele. Que é simplesmente, pô, merecido, né, cara? Vocês são patéticos, vocês são umas piadas. Eu sei que quando vocês estão no Twitter, cercados por todos esses idiotas, por essa manada de imbecis, de NPCs wokes idiotizados, vocês ficam com a sensação de que, nossa, o nosso grupo é forte, nós somos os inteligentes aqui, nós somos as pessoas legais, pessoas boas, esses nerdolas não sabem de nada. Só que quando sai pro mundo real, vocês é que são as piadas, vocês é que são zoados, vocês são motivo de chacota do último grande sucesso da Marvel, depois de tantos fracassos que atendiam as tuas demandas. As piadas, zoando a tua galera, fizeram a sala de cinema inteira rir. Porque fora do Twitter, são vocês que estão passando vergonha. Há muito tempo. É só nessa bolha onde o QI não pode ser superior à temperatura ambiente que vocês conseguem ver essas opiniões de merda ressoando um pouquinho. E aí vocês se sentem abraçados, se sentem confortáveis, porque, bom, pelo menos ali tem outras pessoas tão burras quanto vocês que fazem parecer que vocês realmente são um grupo forte, unido, numeroso. Só que na hora de bater de frente com quem discorda, vocês não conseguem sustentar um único argumento. Vocês só passam vergonha, vocês só ficam de deboche. É por isso que as pessoas reais têm a opinião que você consegue conferir aí embaixo nos comentários. Por isso que eu não dou a mínima pra esses cancelamentos no fim das contas. Porque não tem conteúdo. E porque vocês são insignificantes demais pra me atingir. Nenhum desses cancelamentos conseguiu ser minimamente impactante pra que eu não acabasse só farmando e monetizando em cima das merdas que vocês falam. Inclusive, nem precisava ir tão longe. Porque eu sei que essa galera nem consegue clicar num vídeo meu. Eles não aguentam escutar umas verdades sendo jogadas nas suas caras. Mas nas respostas a essa publicação, já tem o pessoal falando, ó, desonesto com o quê? O que rolou? Cadê o erro? Você é tchola, grande bosta, cadê o erro? Dane-se. Não tem nada demais. Esse aqui é o argumento do cara pra justificar que o Marcos deveria ser cancelado por ser meu amigo. Enfim, já foi tempo demais me divertindo no meio de Chernobyl, então agora eu deixo as análises com os senhores aí nos comentários. Façam essa turminha se sentir bem acolhida. E no mais, aquilo de sempre, né? Passa o vídeo adiante, dá uma olhada nos links, se inscreve se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?